Irmãos, boa noite. Dando continuidade aí aos nossos sermões em série, a vida sob a perspectiva da soberania e da providência de Deus. Eu convido os irmãos que abram comigo as suas Bíblias, no livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Capítulo 39. Livro de Gênesis, capítulo 39. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 23. Gênesis 39, na verdade, desculpa. Gênesis 39, do versículo 1 ao 23. Gênesis 39, do 1 ao 23. Os irmãos podem notar que eu pulei aí o capítulo 38. Como os nossos sermões são sermões biográficos, né? Na vida de José, nós pulamos o 38, porque o 38 vai falar de Judá. Então, eu pulei o 38 e passei só para falar, nós vamos estudar somente sobre a vida de José, certo? Vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem comigo. Diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe de nada que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu marido tornou à casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu, a quem nos trouxeste, veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira fez o teu servo. Então se acendeu a ira, e o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, estava com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas suas mãos,
nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Vamos orar? Deus, nesse momento nós nos colocamos diante do Senhor, conscientes, ó Deus, do valor, da utilidade da sua palavra, sabendo que ela é vinda do Senhor, ó Deus. Toda palavra é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para exortação e educação na justiça. Por isso, nesse momento, ó Deus, nos colocamos na total dependência do Senhor, pedindo que o mesmo Espírito, ó Deus, que inspirou o autor sagrado, que possa iluminar nossa mente e trabalhar no nosso coração, nos moldando, ó Deus, nos tornando cada dia mais parecidos com teu Filho Jesus. Esta é a nossa oração, pedindo que o Senhor seja propício a nós nesse momento, nos dando a conhecer a tua vontade, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pessoal, você já notou, ou quem já pôde acompanhar de perto, um campeonato de surf, né? O que nós vemos nos campeonatos de surf? Geralmente os surfistas sentam na prancha e eles ficam ali no mar esperando que as ondas, né, olhando por horizonte, esperando que as séries de ondas venham para que eles possam pontuar e ganhar o campeonato, né? Recentemente eu vi um campeonato de surf e acontece assim, durante alguns instantes, as ondas elas vêm em série, né? Vem uma onda, vem segunda onda, vem terceira onda, e depois por um instante há um remanso, né? É chamado de remanso, na onde os surfistas ficam ali esperando que as ondas novamente venham, que venham novamente. Esse período de remanso, muitas das vezes, pode ser comparado à nossa própria vida. Há alguns momentos em que a nossa vida parece que ela é lançada de um lado para o outro, com as ondas que sobrevêm sobre nós, de maneira que por um momento nós estamos atribulados, afligidos, e de repente a situação muda e vem aquele remanso, aquela tranquilidade, nós gozamos de paz e tranquilidade, mas nós não devemos supor que aquele momento de paz e tranquilidade durará muito. Porque em instantes ou logo nós temos que estar preparados novamente para que as ondas venham novamente. E assim acontece no campeonato de surf. Os surfistas têm sempre que estarem atentos, porque a qualquer momento as ondas vêm. Há algum banhista também, quando se interte, né, e esquece de olhar para trás e começa a olhar para o lado da areia, é pego de surpresa, muitas vezes é lançado longe. E assim, se nós não estivermos atentos sobre as ondas de tribulações, de aflições que sobrevêm sobre a nossa vida, nós somos pegos de surpresa. Nós precisamos estar atentos, porque há períodos na nossa vida que é de remanso, que é de paz, que é de tranquilidade, mas haverá também momentos na nossa vida em que as ondas nos jogarão e nos lançarão de um lado para o outro. Por que eu estou falando isso? Porque é justamente isso que nós vemos acontecer na vida de José. Ao mesmo tempo que parece que tudo está se acertando e que José gozará agora de um momento de paz e de tranquilidade, as coisas se invertem e parece que as ondas de tribulação e de aflição vêm novamente sobre a vida de José, e aquele período de remanso passa e novamente José se vê em dificuldade, em sofrimento, em aflição. Eu tenho falado para os irmãos que nossos sermões são biográficos na vida de José, mas eu gosto de fazer uma recapitulação de todo o livro para nós entendermos o que está acontecendo, né? O livro de Gênesis, ele vem justamente para nos mostrar, né, o poder de Deus, a ação criadora de Deus. Se nós olharmos do versículo 1 até o versículo 12, nós vamos ver o primórdio, Deus falar sobre os primórdios de todas as coisas, a criação dos céus e da terra, a criação do homem, a entrada do pecado no mundo, como aconteceu as nações, né, como se deu as várias línguas. Se nós formos olhar do versículo 12 até o versículo 36, e mnemonicamente falando, né, primórdios do 1 ao 12, e do 12 ao 36, patriarcas. Nós vamos ver a história dos patriarcas, daqueles a quem Deus chamou para fazer parte do seu povo, ou para constituir o seu povo. Ele começa com um homem, né, chamado Abraão. No capítulo 12 nós temos o chamamento de Abraão por parte de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela,
e vai para a terra que eu te mostrarei, lá farei de ti uma grande e numerosa nação. Do capítulo 12 até o capítulo 36, nós temos a história de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ali Deus, do 1 ao 12, ele se apresenta como Criador. Do 12 ao 36, ele se apresenta como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus da aliança. Mas quando nós chegamos no capítulo 37 até o capítulo 50, nós vamos ver Deus falar da sua providência. Como Deus, na sua providência, ele preservou a linhagem santa do qual viria o Messias, Como Deus, através da vida de José, ele preserva toda a família de Jacó, fazendo com que a família de Jacó, juntamente com Judá, da onde virá a linhagem messiânica, é preservada no Egito no período de fome. Então, se nós formos falar acerca dos capítulos que nós temos tratado, o assunto principal aí é a providência de Deus, certo? No texto que nós lemos, no capítulo 39, nós temos aí uma continuação da narrativa, na onde ela havia terminado na outra semana, no capítulo 37. O que aconteceu? José era amado pelo pai, e porque ele era amado pelo pai, ele era odiado pelos irmãos, e por causa do ódio dos seus irmãos, ele é vendido como escravo no Egito, para o Egito, A história aí agora começa justamente onde a narrativa havia terminado, agora fazendo uma transição. José já não é mais o vendido, mas agora ele é o comprado, José agora é aquele que já está no Egito, e agora ele é comprado, conduzido agora segundo o plano divino, porque nós temos visto que a mão invisível de Deus, a providência de Deus, que é a mão invisível de Deus, tem conduzido esse jovem até o Egito, para que ele cumpra os seus planos, que é muito maior do que aquilo que José sabia até aquele momento. Quando nós olhamos para a história de José, e nós temos falado que é uma história de altos e baixos, que ao mesmo tempo que há um remanso, há ondas impetuosas de aflições e de sofrimento sobre a sua vida, uma pergunta vem à nossa mente: como José conseguiu suportar tudo isso? Como alguém consegue suportar de maneira mansa, de maneira que nós não vemos José murmurar, se queixar de Deus em momento algum? Pelo menos na narrativa bíblica nós não temos nada com relação à murmuração, à dificuldade de coração de José com relação aos planos de Deus. Como José conseguiu suportar tudo isso? A resposta que nós temos, J.I. Parker vai dizer que a única forma de nós enfrentarmos as adversidades da vida, as dificuldades que a vida impõe sobre nós, é quando nós olhamos para a doutrina da providência de Deus, é quando nós nos apegamos a ela. E J.I. Parker vai dizer o seguinte: a providência de Deus é uma das doutrinas mais reconfortantes da Bíblia. Ele diz: não há nada que acontece conosco que não venha de Deus, e Deus é bom. Ele diz: se vem de Deus, é bom, porque todas as coisas que Deus faz é boa. J.I. Parker diz assim: se Deus é bom, tudo o que Ele faz é bom, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Semana passada nós falamos um pouco sobre o que fazer quando os nossos sonhos são destruídos. O que fazer quando os nossos sonhos são destruídos? Hoje eu tenho um tema proposto para os irmãos, que justamente responde essa pergunta: como José suportou tudo isso? O tema de hoje vai falar um pouco o que fazer quando as circunstâncias parecem insuportáveis, como reagir às circunstâncias que parecem estar além da nossa capacidade de suportar. O que nós devemos fazer? E na vida de José, Deus nos dá a resposta de como suportar as ondas da adversidade da vida. O Salmo 88, versículo 7, diz que muitas das vezes as ondas de aflições que vêm sobre a nossa vida, Salmo 88, 7, vem da parte de Deus. E muitas vezes nós precisamos nos assegurar, no nosso coração, de que Deus é soberano, Ele está executando o seu plano soberano, e na sua providência, na sua mão invisível, Ele conduz para que todas as coisas saiam exatamente do jeito que Ele planejou. Salmo 88, 7 diz que todas as aflições, as ondas de aflições que sobrevêm sobre nós,
vem da parte de Deus. Primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito da vida de José e dessa onda de aflição que sobrevém sobre ele, é que ele experimentou um momento de remanso. Ele experimentou aquilo que Deus pode fazer muitas das vezes durante a aflição na nossa vida. Nós sabemos que o Deus a quem nós servimos é um Deus todo-poderoso e que tudo está debaixo do seu controle soberano, e que Ele pode, se quiser, reverter toda e qualquer situação. E isso aconteceu com José. Naquele momento José era um escravo, mas Deus faz com que a escravidão seja suavizada, de maneira que Deus agora ele conduz José a se tornar mordomo da casa do Senhor a quem ele fora comprado. E nós vamos ver que na prosperidade José então ele testemunha de Deus. Na prosperidade José testemunha de Deus, do versículo 1 até o versículo 6. Vamos começar a partir do versículo 1. Diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Os comentaristas vão dizer que José agora é levado para a casa de Potifar, comandante do Faraó, e o título completo de Potifar é dado para assinalar a sua importância e assinalar o primeiro passo da exaltação de José. José agora é um escravo que se tornará mordomo. Nós agora começamos a contemplar, através da providência de Deus, a mão invisível de Deus começa a exaltar José. José agora começa uma guinada, uma subida, uma ascensão. E dentro daquilo que Deus tem para José, dentro do treinamento, do programa de treinamento de Deus para José, o primeiro passo é que ele agora se torne mordomo. Ele vai administrar primeiro uma casa, depois ele vai administrar uma prisão, para depois administrar uma nação, certo? Versículo 2, diz assim: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. O texto deixa claro que mesmo como escravo, mesmo em situação adversa, José era alguém que estava com Deus. José, guiado pela mão divina, é colocado próximo do trono agora. Ele está na casa de um comandante, de um oficial de Faraó. Ainda que a situação de José mude, ainda que as circunstâncias mudem drasticamente, a relação de José com Deus permaneceu a mesma. Ou seja, a gente vai ver que, independentemente da circunstância, independentemente do lugar que ele está, a relação dele com Deus é a mesma. Deus estava com José. Semana passada nós vimos que o nome de Deus não é mencionado nenhuma vez, na primeira narrativa. De forma que nós não vemos o nome de Deus mencionado, mas nós vemos a mão invisível de Deus conduzindo todas as coisas. Na vida do cristão não existe sorte ou acaso. Tudo é guiado e providenciado por Deus. José estava no momento certo, na hora certa, justamente que passou a caravana ismaelita, para que ele, segundo o plano e propósito e desígnio de Deus, fosse para o Egito. Da mesma forma, agora nós vemos a mão divina colocar José durante um período, um programa de treinamento, na onde agora ele é treinado para comandar a nação mais importante da sua época. 4 pontos se destacam aqui. Primeiro, Deus dirige as circunstâncias. Fica claro, José não é vítima. Ele não se faz vítima. Por isso nós não vemos José murmurar. Ele não se vitimiza na situação. Coitado de mim. Coitado com o que está acontecendo comigo. Por que isso está acontecendo comigo? Mas José descansa em Deus, de maneira que nós não vemos ele murmurar, justamente porque ele tem no coração que Deus está no controle e soberanamente providencia para que todas as coisas cumpram o seu plano. José não é vítima no plano de Deus. No plano de Deus ele é sim um protagonista, um plano maior traçado para ele da parte de Deus. Deus dirige as circunstâncias. É assim que nós
conseguimos transpor as ondas da aflição que muitas das vezes sobrepõem sobre nós, que muitas das vezes tentam nos arremessar, nos jogar, colocar incredulidade no nosso coração, duvidar da presença de Deus conosco. Quando nós olhamos para a vida de José, ele não está exatamente onde ele queria estar, mas ele está exatamente onde Deus queria que ele estivesse. E José então descansa nesse propósito de Deus, e ele não murmura, mas ele entende que Deus tem um plano maior, tem algo traçado para ele, e ele então resolutamente descansa em Deus. Segundo, Deus não está ausente, sim presente. Embora as circunstâncias sejam desfavoráveis, porque ainda que tenha melhorado, ainda que José tenha agora se tornado um homem próspero, ainda que as coisas começam a ter um remanso, nós não podemos nos esquecer de que José ainda é escravo, a situação ainda é desfavorável, porque ele queria muito provavelmente estar junto com a sua família, e ele é privado do contato com a sua família, ele é privado dos seus sonhos, dos seus planos, e agora ele está num lugar estranho, como escravo, a situação é desfavorável, ele é alguém que foi odiado pelos irmãos, vendido como escravo, em breve seria injustiçado, mas não significa que porque tudo isso está acontecendo sobre a vida de José, que Deus não está com ele. Muitas vezes nós avaliamos a presença de Deus sobre a nossa vida pelas circunstâncias favoráveis, e quando as coisas não ficam favoráveis, nós tendemos a dizer que Deus nos abandonou. Nós não fazemos isso? Nós duvidamos da soberania e da providência de Deus, por não entender na onde se encaixa no plano de Deus as adversidades que sobrevêm sobre nós. Então, primeira coisa, Deus dirige as circunstâncias. Segunda coisa, Deus está presente mesmo em circunstâncias desfavoráveis. Terceiro, Deus tem o poder de reverter as circunstâncias. Um comentarista, Walk, vai dizer o seguinte: a história de José, ou o levantamento de José ao poder, segue uma via acidentada, pois nessa cena ele é exaltado, o mais alto nível na casa de seu senhor, mas em seguida ele é novamente humilhado. É justamente as ondas de aflição. Ao mesmo tempo que ele é exaltado e ele pensa, agora tudo vai ficar bem, Deus agora está olhando para mim, Deus agora está conduzindo minha vida, está me abençoando. Em seguida novamente ele será humilhado. Deus tem o poder de reverter a situação. Nós precisamos sempre crer nisso, se Ele quiser, se for da vontade dEle. Pode ser que Ele faça, Ele reverta a situação. Um escravo agora é tornado mordomo de uma casa, o segundo na casa desse oficial. Mas ao mesmo tempo foi da vontade de Deus que ele novamente fosse humilhado, faz parte do plano de Deus que novamente ele seja colocado numa condição desfavorável. E muitas vezes quando isso acontece, e essas coisas acontecem uma perto da outra, a gente acha que as coisas estão melhorando, de repente as coisas descamam de novo, nós temos a tendência de murmurar contra Deus. Eu tenho falado com os irmãos aqui constantemente, nada nos impede de suplicar a Deus que reverta a nossa situação. Isso se chama oração de súplica. Quando eu oro, eu busco a Deus, eu peço a Deus para que Ele mude a minha condição. Mas a murmuração não é para Deus, é contra Deus. E muitas das vezes é isso que a gente faz, por não entender o que Deus está fazendo. Ao invés de orar, buscar a presença de Deus, ao invés de tentar fazer com que nós, no nosso coração, aceitemos as coisas que Deus está fazendo para nós murmuramos contra Deus. E a vida é assim, ela é um terreno acidentado, qualquer coisa pode acontecer conosco. No entanto, o versículo 3 vai dizer que a bênção que José se tornou, José não escondeu quem era o abençoador. José não era próspero pelo seu próprio trabalho, pela sua própria capacidade,
pela sua própria força. José não esconde de ninguém, de maneira que se torna perceptível de onde vinham as bênçãos que José era abençoado. Versículo 3 diz assim: vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Versículo 4: logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Irmãos, o testemunho de José se tornou notório, de maneira que não ficou escondido quem era que havia revertido a situação de José. José não chamava a atenção pelas suas habilidades, pelas suas qualidades, para si mesmo, mas em tudo que José fazia, ficava transparente, ficava claro, ficava notório, que foi o Senhor que havia o abençoado. Era perceptível, foi possível perceber que ele estava debaixo das bênçãos e da orientação de Deus. José era um homem de extraordinária força moral, que não se entregou à amargura, embora tivesse motivo para isso. Não se entregou à autopiedade, embora ele tivesse motivo para ter autopiedade, e ao desespero, mas ele venceu as dificuldades com um corajoso senso de responsabilidade e altos valores morais. Nós vamos ver isso na vida de José. José agora se torna um mordomo e abençoador. José agora se torna abençoado e abençoador nessa casa. Tudo que José colocava às mãos, Deus abençoava. Uma vez mais fica evidente a tese que eu tenho feito com os irmãos, ao falar aos irmãos, a prosperidade ou a ascensão de uma pessoa não é fruto do seu trabalho somente. Ainda que nós tenhamos capacidade e qualidade para fazer as coisas, habilidades, é Deus quem conduz as coisas na nossa vida. Tudo que dá certo na nossa vida vem da parte de Deus. Na ordem de valor do servo de Deus, Deus vem primeiro, e as demais coisas são acrescentadas. Caso contrário, as bênçãos que sobrevêm sobre nós já não são mais bênçãos, mas se tornam maldição. Tem muita gente que transforma as bênçãos de Deus em maldição, porque ele faz com que aquelas coisas que Deus o tenha abençoado se tornem as coisas últimas da sua vida. Mas José não, a bênção de Deus não estava apenas sobre José, mas jorrava por meio dele. Potifar também foi abençoado justamente pela presença de José na sua casa. Uma aplicação interessante para que nós façamos aqui: Deus nunca dá a sua bênção para que ela seja reprimida ou desperdiçada em nós mesmos. Eu tenho falado aqui constantemente com os irmãos, tudo aquilo que Deus coloca sobre a nossa vida é para ser canalizado através de nós a outros. E a maior bênção que Ele nos dá não é a riqueza material, mas o contentamento que acompanha a piedade. Sabe o que a gente vê aqui na vida de José que é tão interessante? Tanto Potifar, o oficial de Faraó, tinha algo que José não tinha. Ele tinha sucesso, ele tinha posição. José não tinha, ele era um escravo. Tanto o carcereiro tinha algo que José não tinha, ele tinha posição. Mas José tinha algo que esses dois homens não tinham, ele tinha Deus. Gente, é interessante isso aqui, você sabe por quê? José, tendo todos os motivos para ser alguém queixoso, para não ter contentamento no seu coração, ele não estava na posição que muito provavelmente ele queria, ainda que ali fosse o lugar que Deus queria para ele, mas ele não se entrega à amargura, ele não se entrega à dificuldade do coração, ao queixume. E José, na onde é colocado, ele se torna uma bênção e um abençoador. Ele faz todas as coisas bem feitas, para que por meio dele o Senhor seja notado, para que por meio dele as pessoas sejam abençoadas. José tinha algo que faltava ao Potifar e o carcereiro. Ambos os homens tinham bastante sucesso, tinham posição, mas somente José tinha contentamento, tinha a presença de Deus em sua vida. O segredo para se estar contente, quer vivesse no esplendor ou na miséria, era Deus.
E muitas das vezes nós nos deixamos levar pelas circunstâncias desfavoráveis e nós nos tornamos pessoas amargas. Muitas vezes por causa do nosso não contentamento com a posição e com o lugar que nós ocupamos, talvez pode ser até a nossa própria profissão, nós nos tornamos pessoas amargas e nós deixamos de resplandecer o cheiro de Cristo, o bom perfume de Cristo no lugar que nós estamos, de maneira que as pessoas que olham para nós, vê muito mais uma pessoa queixosa, uma pessoa amargurada, do que alguém contente. José era diferente nesse sentido. Ele não se deixava conduzir pelas circunstâncias, mas ele se apegava em Deus, e tudo que era colocado na mão de José prosperava, porque Deus estava com ele, e Deus mesmo era o seu contentamento. John, um famoso naturalista, era cristão. Em uma ocasião, ele afirmou que era mais rico do que um magnata dos negócios. E por que? Ele explicou: tenho todo o dinheiro que não quero. Ele não. Muitas vezes nós temos muito mais do que nós pedimos e até merecemos. E qual que é a nossa circunstância, ou qual que é a nossa situação, qual que é a nossa atitude? Não agradecer pelo que temos, não nos tornar pessoas alegres e contentes pelo que temos, mas reclamar daquilo que nós não temos. Olhemos para a presença de Deus sobre a nossa vida, para aquilo que Ele tem nos dado, né? Tenhamos contentamento com aquilo que Ele tem posto diante de nós. Sejamos pessoas que abençoam as pessoas pela nossa presença, de maneira que Deus é conhecido pelo nosso trabalho. Deus é conhecido pela nossa forma de conduzir as coisas. José, então, é um mordomo abençoador. Lembrando que todos nós somos mordomos de Deus. Tudo que temos é dele. Nós somente estamos cuidando para ele. De maneira que nós precisamos ser mordomos abençoadores. Ainda uma aplicação, conforme o versículo 3, Potifar reconheceu que o que estava acontecendo ali vinha da parte de Deus. Por isso que ele pede que José tome conta das suas coisas, do seu trabalho. Nós vemos aqui o doloroso desvio de José, ou a dificuldade que José se encontrava como escravo, acabou sendo uma maravilhosa oportunidade para que esse egípcio pudesse ver o Senhor operar. Gente, muitas vezes nós não entendemos por que nós estamos, ou porque algumas coisas acontecem conosco. Mas muitas das vezes as coisas acontecem conosco, não por causa de nós, mas por causa de quem está perto de nós. De repente aquilo está acontecendo com você, e quando Deus operar na sua vida, nós estamos vendo aqui que Deus pode reverter as circunstâncias, aquilo servirá como um testemunho do agir de Deus. Tem muita gente que não sabe o que significa o Senhor ser com alguém.
Versículo 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Vamos aí trazer isso para os nossos dias, né? Ou para a nossa linguagem. O que ele está dizendo aí é que José era um homem bonito e um jovem sarado, né? Ele era alguém formoso de aparência e de porte. E o que aconteceu por causa disso? E jovem, né? E jovem. O que aconteceu por causa disso? A mulher de Faraó então bota os olhos em José, de Potifar, e ela começa então a desejar ao jovem bonito, sarado. E ela então começa a fazer um convite indecoroso a José. O convite dela é: deita-te comigo. Ela convida José para o pecado. E eu gostei de algo que Charles Swindoll vai dizer aqui, que é muito interessante, e é aquilo que o Netinho também falou um pouco ontem lá na UMP. Charles Swindoll diz que não existe ninguém na terra que não tenha passado por tentação, inclusive Cristo. E ele vai dizer: olha, não existe ninguém nesse mundo que não tenha enfrentado alguma ocasião de tentação, inclusive Jesus. Ser tentado, segundo Charles Swindoll, não é pecado, porque Jesus foi tentado. E ele vai dizer: mas o pecado, por sua vez, é ceder à tentação. E ele vai dizer o seguinte: e ceder à tentação é uma das grandes tragédias na vida de uma pessoa, quando ele cede ao pecado, quando ele cede a tentação ao pecado. Então a mulher, diariamente, nós vamos ver no texto que todos os dias ela fazia o convite a José, que era jovem, que era bonito e que era sarado. José vai dar uma resposta significativa, versículo 8 ao versículo 10. A resposta de José, do versículo 8 ao 10, é um enérgico não. Olha o que José diz: ele, porém, recusou, e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem passou ele às minhas mãos. E ele diz: ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Versículo 10: falava ela a José todos os dias, não lhe dando ele ouvidos, para se deitar e estar com ela. A resposta de José é um enérgico não, ele recusou. Versículo 8, versículo 10, ela falava a José todos os dias, e ele não lhe dava os ouvidos para deitar com ela. Então nós vemos uma resposta significativa que fala muito sobre a fé de José. Nós aqui vemos na onde que estava a diferença desse homem. Ele tinha uma fé que é significativa. Mas uma das coisas que nós precisamos entender é que a vitória de José sobre a tentação se torna mais interessante ou mais impressionante quando nós refletimos sobre a intensidade com que ela aconteceu sobre José. Vamos falar aqui um pouco sobre a tentação. Boyce vai mencionar 6 razões que tornam ainda mais impressionante a vitória de José sobre a tentação, e muito mais significativa. Primeiro, ele vai dizer assim: a tentação foi forte porque apelou para um desejo natural. Qual que é esse desejo natural? A cobiça, a carne. Netinho falou lá ontem: o que é a cobiça? Ele me fez essa pergunta, E a cobiça é o desejo interno de ter aquilo que lhe é proibido ou que é vedado, Então, o que nós vamos ver aqui? É claro que José é um homem que está no estado de caído, como nós estamos. Ele tinha uma inclinação para o pecado. Ele tinha uma inclinação, uma vontade dentro de si que se chama carne, que se ele desse ouvidos a esse desejo natural, ele cairia, ele cederia ao pecado. Então esse pecado, a recusa de José se tornou impressionante, porque ele não cede
ao desejo interno que muitas vezes pede a nós para que nós ultrapassemos os limites que foi estabelecido por Deus em sua palavra. Segundo, ele vai dizer: José era jovem, belo e estava fora de casa. Quantos anos que José tinha, gente? Nós vimos lá no início quando ele foi vendido. 17 anos. José agora tem 17 anos, ele não tem ninguém que o tutele, ninguém que dê conselho para ele, ninguém que diga para José: José, você não pode fazer isso. José, você não pode se deitar com a mulher do próximo. Tudo aquilo que José havia aprendido acerca de Deus, sobre a moralidade, sobre ética, ele havia aprendido até os 17 anos. Agora ele estava sozinho em outro lugar. Gente, aqui fica uma aplicação bem legal, né? Os nossos filhos, quando vão para a faculdade, o que tem acontecido? Tem acontecido um fenômeno aí interessante, né? Os meninos vão para a faculdade e se perdem. Será que nós não temos falhado em ensinar os nossos filhos a serem fiéis a Deus, independentemente do local aonde eles estão servindo? Seja sobre as nossas vistas, ou seja longe de nós. Porque nós vamos ver aqui que José tinha porte, tinha aparência, ele estava sem ninguém que o tutelasse, que ensinasse para ele, que falasse: olha, é certo ou é errado fazer isso. E o que ele faz? Ele se preserva. Ele era alguém, muito provavelmente, né, após a mudança da sua própria vida, porque Jacó, de enganador, se tornou o príncipe do Senhor. Jacó, depois do vale da transformação, o vale de Jaboque, ele agora passou a ensinar os filhos sobre Deus. E aparentemente José deu ouvidos e ele aprendeu e foi muito bem ensinado. O que os nossos filhos farão longe das nossas vistas? Como eles se comportarão, preservarão ou ficarão em fidelidade a Deus? Preservarão a sua pureza, ainda que nós não estejamos lá para vigiá-los. Será que nós temos ensinado os nossos filhos a palavra de Deus de tal modo que ela fique internalizada nos seus corações, de maneira que longe das nossas vistas eles continuam servindo a Deus? Isso é muito impressionante, porque, primeiro, José não cedeu ao desejo natural. Segundo, José está sozinho, está fora de casa. Terceiro, foi uma tentação forte, porque veio de uma mulher que, mesmo sendo uma mulher ímpar, era sua patroa. Ele tinha aí a ocasião, a oportunidade ou a ocasião certa, né? Tem muita gente que fica tentando justificar o pecado. E o que José podia falar? Olha, quem sou eu? Eu sou apenas um escravo. Ela fala ou ela manda, eu obedeço. O que eu posso fazer? Mas ele não justifica o pecado, pelo contrário, ele rejeita o pecado. Quarto, foi uma tentação forte, porque foi constante, foi repetidas vezes. O texto diz que todos os dias ela fazia proposta para ele, versículo 10, mas ele rejeitava. E por último, foi uma tentação forte, porque ocorreu numa perfeita oportunidade. Não havia ninguém. Tem um ditado muito conhecido que diz assim: a ocasião faz o ladrão. Na vida do servo de Deus, esse ditado não se aplica, porque ele é fiel à vista das pessoas, estando alguém vendo ou não, porque ele sabe que existe alguém que está sempre vendo. Eu tenho falado sempre para os irmãos: os nossos pecados são cruéis, porque os nossos pecados, ou todos os pecados que cometemos, é cometido na presença. Ele contempla, ainda que ninguém veja, Deus está vendo. José poderia elencar várias razões para justificar a sua queda moral com a mulher de Potifar, a sua juventude, a sua falta de tutela, mas ele não faz isso. A sua tenra idade, onde ele é inconsequente, mas o que nós vamos ver é alguém prudente, é alguém que tem noção da presença de Deus na sua vida. Ele poderia dizer que ela o importunou, que ela o obrigou, mas ele não faz isso. Pelo contrário. Novamente, interessante, gente.
São três situações diferentes. Na casa de Potifar, diante do seu senhor, diante da esposa de Potifar e diante do carcereiro. Nas três ocasiões, José dá o testemunho de Deus. Na primeira ocasião, ele mostra que o abençoador dele era Deus. Na segunda ocasião, ele mostra que a sua pureza é por causa de Deus. E José aqui nos dá razões para não cedermos à tentação na área sexual, principalmente. Ele vai dizer o seguinte: a traição seria uma quebra da confiança e um grande mal contra o próximo. Versículo 8, olha o que José diz. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: tem por mordomo meu senhor, e nada sabe do que há em casa, pois tudo me passou ele nas minhas mãos. De maneira que José, ele diz: olha, eu não posso fazer isso, é trair a confiança. José é alguém leal. A primeira razão para que nós não cedamos à tentação, principalmente na área sexual, é porque isso é uma violação do matrimônio, é um atentado contra o próximo. É você cobiçar aquilo que não te pertence. É você botar os olhos naquela mulher ou naquele homem que não é seu. Hernandes Dias Lopes, para os casais aí, né, as crianças que estão pelos ouvidos, vai dizer o seguinte: o sexo no casamento é uma bênção de Deus. E há 3 pecados relacionados a essa área. Ele vai dizer assim, ó: fora do casamento é pecado, né? Antes do casamento é pecado, e a ausência dele no casamento é pecado. Então que nós estejamos aí atentos, porque a ausência dele no casamento muitas vezes leva ao adultério, certo? Então que os casais estejam atentos a essa mensagem da parte de Deus. Em segundo lugar, ou a segunda razão, a traição, ou no caso aí de José, o adultério seria um pecado contra Deus. Ele deixa isso muito claro. José sabia que o pecado é principalmente uma afronta contra o próprio Deus. José então não cede. Ele preferiu perder a liberdade do que a dignidade e entristecer a Deus. Então o que José faz? Versículo 10 ao versículo 12, ele foge do pecado. Ele havia resistido até quanto pôde, né? Uma das coisas que a gente faz diante do pecado é resistir. Uma segunda coisa que a gente faz é fugir. Quando a gente vê que as coisas estão ficando difíceis, o que a gente faz? Foge. Pela segunda vez, José, a roupa de José fica na mão de alguém, né? Primeiro na mão dos seus irmãos, que molhou ela com sangue e levou para o seu pai, dizendo que ele havia morrido. Agora, pela segunda vez, a roupa de José é levada ou é usada para enganar acerca de si mesmo, né? E agora ela pega a roupa de José e ela usa como prova, e ela injustiça José a respeito de algo que ele não fez. Ele é acusado de ser estuprador, quando na verdade ele quase foi, né? Estuprado, né? Então José não somente resistiu ao pecado, como ele fugiu dele. Com a recusa de José, a mulher então decide fazer algo, ou tentar forçá-lo, né? Do versículo 10 ao 12 aí a gente vê isso. Vamos ler eles aí. Diz assim, 39 do 10 ao 12. Diz assim: falando ela a José todos os dias, e não lhe dava a ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Gente, para muita gente, muita gente ia chamar José de falar que ele não era homem, frouxo, né? Mas a Bíblia diz que com relação ao pecado nós devemos fugir mesmo. Eu tenho dito aqui aos irmãos de maneira reiterada sobre o pecado. O pecado é algo abominável, né? É uma afronta. Eu tenho falado que na vida do cristão é um atrevimento contra Deus, porque nós já sabemos a vontade de Deus, o que Ele quer que nós façamos, e muitas das vezes nós somos atrevidos, nós fazemos aquilo que nós sabemos que entristece o coração de Deus. E eu tenho dito, quando o pecado é cometido,
né? Porque ainda que sejamos cristãos, o pecado ainda acontece. O que nós temos que fazer? Confessar. E eu tenho falado para os irmãos, há 4 atitudes, é 4, viu gente? Eu esqueci de uma. São 4 atitudes que geralmente a gente faz com relação ao pecado ao invés de confessar. Porque confessar o pecado nos humilha diante de Deus. Né? É o reconhecimento de que eu sou falho e que Deus, que eu devo pedir perdão a Deus diante dos meus pecados. Mas o que a gente geralmente faz? Nega. Né? A gente começa a negar, não, isso não é pecado não. Né? E a negação do pecado já é pecado. Segunda coisa que a gente faz, a gente justifica. A gente tenta justificar a falha. Mas não foi tão ruim não, tem gente que faz muito pior. Eu fiz isso, mas tem gente que faz isso. E a gente começa a querer justificar a ação pecaminosa. Uma terceira atitude é que a gente tenta transferir a responsabilidade. José poderia falar, não, eu caí, mas a culpa não é minha, não, a culpa é da esposa de Potifar, porque foi ela que ficou me tentando todinho. E uma outra atitude é que a gente tenta encobrir, ninguém está vendo. Se ninguém está vendo, eu posso ficar tranquilo, né? E o que fica claro aqui é que Deus está vendo. Então, quando o pecado é cometido, o que nós devemos fazer? Confessar. Não tentar encobrir, não tentar transferir, não negar, não justificar, mas confessar o pecado. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas quando o pecado não acontece, nós estamos sendo tentados. Qual que é a atitude? Fuja. Fuja. 2 Timóteo 2,22, o apóstolo Paulo fala para Timóteo assim: fuja das paixões na mocidade. Aquele que testa os seus limites, muito provavelmente já cedeu à tentação. Aquele que tenta testar os seus limites já cedeu, ele já está querendo. Ele já cedeu ao desejo natural que tem dentro de si. Na tentação eu sempre terei que fazer uma escolha. Quem eu irei satisfazer? A vontade pecaminosa que há dentro de mim, o desejo cobiçoso de fazer aquilo que é vedado, aquilo que é proibido, ou fazer a vontade de Deus? A vontade da carne é contra Deus e entristece a Deus. Eu tenho falado para a Nelisa uma forma de explicar para ela que algumas atitudes entristecem a Deus, enquanto outras atitudes faz Deus sorrir. Será que na nossa vida, a forma com que nós a vivemos, nós estamos fazendo Deus sorrir? A única defesa contra a tentação e o pecado é ter um coração que agrada a Deus, mais do que agrada experimentar o prazer. Netinho falou isso ontem, né? O que é uma vida de plena satisfação em Deus? Netinho disse. Uma vida de plena satisfação a Deus, ou uma vida que nós temos plena satisfação em Deus, é quando nós desejamos mais a Deus do que qualquer coisa. A cobiça é isso, é quando nós desejamos uma coisa muito mais do que Deus. Significa que, ainda que aquilo entristeça o coração de Deus, eu quero. Mas quando nós entendemos que a nossa vida deve fazer Deus sorrir, deve agradar a Deus, nós agora conseguimos fugir do pecado para que Deus esteja contente conosco. Qualquer que seja o pecado que você enfrenta, seja o orgulho, eu vou falar aqui da lascívia, porque o pecado do adultério não é somente a ação, mas a intenção. A mulher de Potifar já tinha pecado com José, porque a Bíblia diz que qualquer um que olhar para o outro com intenção impura no coração, já adulterou com a pessoa. A lascívia, mexerico, comer em excesso, ou qualquer outra coisa, qualquer coisa que você tem cobiçado, que você tem fraquejado, tem feito você ceder à tentação, pode ser vencida quando você olha para Deus e você tem plena satisfação nele. Ele é tudo que eu preciso. A solução, o problema para o pecado é que muitas vezes você deseja aquilo que não pode ter. E a solução é que você deseja Deus mais do que tudo. Foi isso que José fez.
Ele não cedeu porque ele entendeu que o pecado era um grande mal contra o próximo e o pecado é um grande mal contra Deus. Por último, para a gente encerrar, terminando já, o que fazer quando as situações se tornam difíceis? Na adversidade, lembrar que Deus está conosco, né? Por que muitas das vezes as coisas se tornam insuportáveis? O que a gente vai ver aqui? Agora sim, né? Depois de um período de remanso, veio a tentação aí, ele suportou, e porque ele foi justo, porque ele não pecou, porque ele se manteve puro, ele é levado para a prisão por uma injustiça, por algo que ele não fez. Aqui, os comentaristas dizem aqui que há aqui algo interessante, porque esse crime que José cometeu naquela época era passivo de pena de morte. Muito provavelmente o próprio Potifar ficou meio duvidoso da moralidade de sua esposa, e os comentaristas dizem, talvez isso serviu como um alento para José naquele momento, porque a pena deveria ser aplicada, a pena de morte, né? Mas o que ele faz? Coloca José na prisão. Muito provavelmente havia uma dúvida com ele a respeito da veracidade da história da esposa, e aquilo talvez serviu de alento para José. Eu gostei de algo que um comentarista vai dizer, né? Ou um personagem vai dizer, William Congreve vai dizer que não há no céu fúria comparável ao amor transformado em ódio, e não há no inferno ferocidade como a de uma mulher desprezada. E a gente vê isso aqui na vida de José, né? José não quis ela, e o que ela fez? Ela acusa injustamente José. Agora, a paixão que ela tinha por José é justamente o que o William Congreve vai dizer, né? A paixão que ela tinha por José se transformou em ódio. O desejo por tê-lo agora é o desejo de se livrar dele. Ela passa de sedutora agora a acusadora, e José de seduzido a acusado. De maneira injusta, ele é sentenciado à prisão por um crime que ele não... O que poderia passar na cabeça de José agora? Deus me deu um sonho. Nesse sonho acontecia isso e isso. Eu fui vendido como escravo. As coisas agora começaram a ficar tranquilas. Parecia que o sonho de Deus para mim, o sonho que Deus me deu estava se concretizando, e agora a situação se reverte novamente. José se coloca numa posição desfavorável. Muito provavelmente ele poderia ter dito que a situação agora estava o quê? Não aguento mais. Não é isso que a gente fala. Nós vimos que na semana passada, muitas das vezes a pergunta da gente é por quê? Por quê? Comigo? Por que está acontecendo comigo, né? Por que comigo isso? E muitas vezes essa é a pergunta que a gente faz. E nós aprendemos a semana passada que a pergunta não é por quê, mas para quê? O que Deus tem para mim? O que Ele quer para mim? Agora, muitas das vezes a pergunta que a gente faz é como? Como suportar? Como aguentar uma vida dessa? Né? Há um personagem dos desenhos animados muito emblemático, né? Que ele reclama de tudo, ele diz, ó vida, ó céus, né? E ele diz que, ele fala isso sempre quando acontece alguma coisa com ele, e muitas vezes é isso que acontece conosco. Como aguentar, como suportar isso que está acontecendo comigo? Parecia que o período de remanso havia chegado, mas agora a situação se reverte. Potifar ficou com uma escolha difícil, né? Ele optava por José, um bom funcionário, alguém leal, ou ele se livrava de José. Se ele optasse por José, ele expunha sua esposa como mentirosa. Então ele optou pela situação mais fácil. Ele lançou José no cárcere, no castigo. E nós vemos que mesmo na prisão, o autor vai deixar claro que José estava aprisionado, mas não desamparado. Versículo 21 ao 23, ele diz o seguinte: o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Senhor, pessoal, uma das coisas que nós precisamos saber sobre Deus, sobre o nosso Senhor,
é que muitas vezes nós avaliamos ou nós dizemos que somente algo é bênção de Deus quando está relacionado com circunstâncias favoráveis. O que fica claro aqui para nós na vida de José é que a bênção de Deus não está necessariamente relacionada com circunstâncias favoráveis. José foi mais abençoado na casa de Potifar do que quando esteve na prisão? Claro que não. Ele era, o que nós vemos aqui é que elas eram apenas diferentes fases do programa de Deus para a vida de José, do programa de treinamento no qual ele estava preparando José para o trabalho que ele tinha. Eu falei para os irmãos que ele seria mordomo de Potifar, chefe dos carcereiros lá, e depois ele seria o quê? Governador do Egito. No programa de Deus, José está exatamente onde ele deveria estar, e não é porque a circunstância é desfavorável que ele pode dizer que ele não está sendo abençoado por Deus. Muitas das vezes nós linkamos a bênção de Deus às situações favoráveis, e nós costumamos dizer: você viu o que aconteceu comigo? Não, foi uma bênção de Deus. Mas quando acontece outra coisa que é adversa, nós não dizemos a mesma coisa. Por quê? Nós estamos enganados quando nós pensamos que se tudo está indo bem, é porque Deus está abençoando. Isso é um engano, e muitas vezes é laço para a nossa vida. Se algo está prosperando, é porque Deus está fazendo com que prospere. Nós precisamos ter discernimento para avaliar se algo é bênção sobre a nossa vida de Deus. Eu costumo falar sobre o exemplo de Jonas. Deus queria Jonas aonde? Nínive. Para onde que Jonas vai? Tarsis. Havia um barco para Tarsis. Havia passagem, dinheiro para comprar passagem. Havia lugar para ele no barco. E ele então, no barco. E ele vai. Mas não significa que ele estava fazendo a coisa certa. Muitas das vezes a gente linka a bênção de Deus sob circunstâncias favoráveis. Não é assim. Nós precisamos enxergar a mão invisível de Deus até nas circunstâncias desfavoráveis. Muita coisa que acontece conosco é treinamento de Deus para a nossa vida. É Deus usando as circunstâncias para nos moldar. Qual que é o propósito de Deus para a nossa vida? Que nós sejamos segundo a imagem de Cristo. Augusto Nicodemos vai dizer o seguinte: sabe o que Deus usa para nos moldar? A palavra dele e as circunstâncias. Por exemplo, se Cristo é alguém que tem paciência, o que Deus usará para trazer paciência a nós? Situações que necessitem, ou que nós necessitemos ser pacientes. Então muitas vezes aquilo que parece adversidade, ou naquilo que parece que Deus está contra nós, na verdade é vindo da parte de Deus para o nosso treinamento, para o nosso crescimento. Então nós não podemos linkar a bênção de Deus às situações favoráveis, porque muitas vezes a situação favorável pode não ser vinda da parte de Deus, e situação desfavorável pode ser vinda da parte do próprio Deus para o nosso crescimento. E por último, eu queria fazer uma aplicação cristológica. O nosso tema é o seguinte: quando as circunstâncias parecem insuportáveis, o que nós devemos fazer? Só há uma resposta: olhar para a providência de Deus. Qual que é a maior de todas as providências de Deus? A salvação por meio de Cristo Jesus. Sabe o que a Bíblia, eu gosto muito de algo que Caio Fábio, uma das poucas coisas que ele fala que ainda serve para a gente, Ele diz que a chave hermenêutica da Bíblia é Cristo. Sabe o que a Bíblia está nos mostrando aqui a respeito do sofrimento na nossa vida? Como suportar? Olhando para aquele para quem José aponta. José é um tipo de Jesus, Jesus é um antítipo de José. O que Deus está nos mostrando aqui? É que por mais que nós passemos por aflições, por mais que as ondas venham sobre a nossa vida, por mais que muitas vezes elas possam permanecer, nós não vivemos baseado nas circunstâncias. Empirismo. Nós não olhamos para as circunstâncias, nós olhamos com os olhos da fé para aquilo que nos tem reservado
Deus por meio de Cristo Jesus. A Bíblia diz que quando ele voltar, né, e o período da ausência do sofrimento está marcado na volta de Jesus, porque a Bíblia diz que no dia que ele voltar, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais choro, não haverá mais dor, porque todas essas coisas terão passado, você sabe. Então a chave para que nós suportemos adversidades é olhar para aquilo que Deus tem proposto diante de nós, né? O que Deus tem a nos oferecer, a providência, a bênção da providência de Deus, a maior de todas, é a salvação por meio de Jesus. E é isso que o texto aponta, sabe por quê? Quando nós vamos olhar para a vida de José, ele é alguém que foi amado pelo Pai, odiado pelos seus, santo em uma situação de tentação, preso de maneira injusta, redimindo os seus irmãos, e logo ele vai assumir o trono. No nosso caso, Cristo já está sentado no trono. Em José nós vemos a sombra de Jesus. Ele é aquele que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O sofrimento passará quando nós estivermos no seu reino. Até lá, nós vivemos sabendo que tudo que sobrevém sobre a nossa vida é para o nosso bem. Há quem diga que José, o livro de José, é Romanos 8, 28 no Velho Testamento. O que diz Romanos 8, 28? Por quê? Vamos lá todo mundo? Por quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que é todas as coisas, meus irmãos? Tudo. Então que Deus possa nos dar essa serenidade, né? A capacidade de olhar para as situações dessa forma, sabendo que existe um plano sendo executado. Nada na nossa vida é por acaso, né? Tudo faz parte do plano de Deus. No livro da vida foram escritos todos os nossos dias, como diz Davi, né? E não somente ele tem um plano traçado, como a própria mão invisível de Deus coordena para que todas as coisas saiam justamente como Ele quer. E a grande providência de Deus para nós é a salvação por meio daquele que é odiado, que foi santo, injustamente preso, mas que assenta no trono, Jesus Cristo.